Saudações, amigos do canal Solitário do Ecomundo, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos aí para um vídeo do canal, vou pedir para você de cara inscrever-se no canal, curtir, compartilhar, comentar e apontar sua câmera para esse QR Code que está aparecendo no canto da tela aí. Eu não vou tentar acertar o canto que está o QR Code não, porque eu detesto fazer gravação desse jeito, ficar espelhado, né? É um saco para achar. Bom, esse QR Code leva para o Pix do canal. É a forma que você tem para apoiar o meu trabalho. Ou lasnochespix@yahoo.com. Caso não esteja funcionando esse Pix, abre o canal, né? O vídeo do canal numa Smart TV, num notebook, coisa assim, e aponta para o QR Code e você pode me apoiar financeiramente. Que eu não sei, eu recebi uma reclamação dizendo que o lasnochespix@yahoo.com não estava funcionando. Acho que teve uma instabilidade no banco aí, alguma porcaria desse tipo. Bom, vamos falar hoje de Sozonofrieren. Sozonofrieren, eu deixando muito claro que ainda não vi a segunda temporada, só vi assim fragmentos, shorts, pedacinhos, memes e tal. Eu vi a primeira temporada quando estreou em 2023 para 2024, né? Final de 2023 para 2024. Um anime que fez um estrondoso sucesso e eu vou ter aqui algumas opiniões polêmicas sobre Sozonofrieren, né? Como sempre. Você se arrepende de ter visto Sozonofrieren? Não, não me arrependo de ter visto. Verei a segunda temporada, provavelmente. Não vou dizer que vou ver agora, porque eu também não vi com a estreia, porque como eu vi a primeira temporada dublado, e eu sei como a Crunchyroll muitas vezes atrasa a dublagem, não é exclusividade da Crunchyroll, tá? A Disney Plus fez a mesma coisa com o Medalist. Então, vou esperar um pouco, né? Aí quando eu tiver certeza, até deve estar tudo dublado já. Aí eu vou pegar pra ver. Bom, gente, Sozonofrieren, muita gente está retratando como um grande anime católico, como um grande anime cristão, como um grande anime maravilhoso, uma história perfeita, uma história incrível. Bom, vamos para os critérios para a gente dizer que é um anime muito bom. Animação muito boa, de fato. Uma ambientação interessante, embora tenha alguns defeitos de roteiro, pelo menos eu considero como defeitos, ou inconsistências de roteiro, a geografia que eles percorrem, essas coisas que são inventadas para ter história em anime, mago, classe, não sei o que lá, aí a pessoa que é da classe muito inferior consegue fazer a prova e passar, sabe? Uns caras que é overpower, porque sim. Ah, mas você tá contando, você tá indo muito, você tá adiantando muito com a história. É porque eu vou contar, eu vou falar de uma forma, né? Desconexa mesmo. Eu não tô aqui contando a história para ninguém. Né? Quem já viu o anime já viu, quem não viu tá tomando alguns spoilers, né? É uma maga que era muito foda, participou de um grupo de heróis e eles derrotaram o Rei Demônio. Parece até coisa de Zekai, né? Derrotaram o Rei Demônio. Sempre tem um Rei Demônio para enfrentar, né? Não sei que tanto Rei Demônio que existe, né? É um Sauron da vida, né? Do Senhor dos Anéis. Aí eles se separaram, né? Eles chegaram, venceram, derrotaram o Rei Demônio, se separaram. E ela, como todos os elfos, geralmente tem uma vida muito longa, né? Geralmente elfos têm vidas muito longas. No Goblin Slayer, por exemplo, aquela elfa que fica enchendo o saco do Goblin Slayer, que chama o Goblin Slayer de Orc Bolg, que é esquisito pra caralho, ela tem mais de 1000 anos na história, mais de 2000 anos. A Frieren também não é citado quantos anos de fato ela tem, mas ela já é bem antiga, tem mais de 1000 anos ela tem. Quantos 1000 anos de verdade ela tem, não vi ser citado ainda não. Mas bem mais de 1000. E a Frieren, ela participou desse grupo, eles se separam, mas o Rimmel fala, volta aqui e tal, vou voltar um dia. Bom, o dia passou 50 anos, né? Um dia demorou 50 anos para chegar. Aí ela volta para encontrar o Rimmel,
os outros dois amigos, né? Um era anão, anão também tem uma longevidade grande em mundos de fantasia, mas dois eram humanos. E assim, nesse universo de Suzuno Frieren, as pessoas também têm uma longevidade muito acima da média. Porque o clérigo do grupo, ele já era um cara de 30 e poucos anos quando eles derrotaram o Rei Demônio. E, bom, passou 50 anos, ele já tava com 80 e tantos. O Himmel foi o único que ficou acabadaço. O Himmel ficou anão, coitado, encolheu muito, ficou completamente careca, barbudo, um bigode gigante. E o clérigo que exagerava no vinho não ficou tão acabado igual ele, sabe? Foi assim, é uma situação muito triste até. E aí, ela voltou, Rimmel, você está tão velho. Sabe? Tipo, passou 50 anos. E logo de cara você percebe que o Rimmel nutria sentimentos por ela. Logo de cara, dá pra você perceber isso. Não sentimentos que seriam impossíveis de se realizar de uma forma plena, porque ela viveria ainda alguns milhares de anos, né, depois que ele falecesse. E ela, uma pessoa que não estava nem um pouco disposta a ficar presa no mesmo lugar por alguns anos, né, esperando, vivendo ao lado dele, né? Ele iria morrer um dia, ela poderia se libertar dele, vamos dizer assim, né? E seguir com a vida dela de andarilha. Não, ela foi andar, o cara passou 50 anos, ela voltou lá para eles poder comemorar alguma coisa, e ver uma chuva de meteoros, uma coisa assim, e ele morreu pouco depois disso. Aí ela começou a chorar. Ah, eu conheci tão pouco dele. Cara, talvez porque você conviveu com ele no grupo de heróis, né? Foi uma jornada, tal, demorou alguns anos, mas será que tem a ver com o fato de você ter sumido por 50 anos, né? Será que isso ajudou? Aí resolveu chorar na cama, que é lugar quente, né? Chorar na cama, que é lugar quente, o melhor lugar que tem, né? Você faz a besteira e você vai e chora na cama, que é lugar quente, né? Ah, fiz besteira. Sabe, é tipo mulher quando é pega em adultério. Ela começa a chorar. Ou namorada, que você descobre que sua namorada tá saindo com outro cara. Você flagra. Não, tô dando exemplo, tá, gente? Coisas que acontecem, né? Aí ela começa a chorar, sabe? Agora vai ficar até perigoso, né? Se você flagrar sua namorada ou sua esposa cometendo traição contra você, adultério, traição, coisa do tipo. Que adultério é efetivamente quando tá casado, né? Você vai se dar muito mal se ela começar a chorar, porque ela vai poder falar que você tá constrangendo a pessoa dela. Como assim você me pegou em adultério, né? E você vai enquadrar na misoginia, né? Bom, ela começou a chorar. Aí, bom, chorou, né? Enterraram o Rimmel, né? Enterraram o Rimmel lá, ele, né? E aí, passa uns anos, ela é chamada pra ir na... Passa muitos anos. Ela é chamada pra ir lá visitar o clérigo. O clérigo já tava... Gente, se ele tinha 30 anos, passar 50, já tinha uns 80. O cara já tava com mais de 100. Sabe? Parece os personagens de Avatar, a lenda de Aang, que vive 150 anos. Os caras de Avatar vivem 150 anos. Vocês já repararam isso? Porque o Roku, ele é bisavô do Zuko, uma coisa que não faz o menor sentido. Ele, no mínimo que deveria ser, é tetravô do Zuko, né? Ele... Bom, o clérigo tava cento e tantos anos, mas ainda conseguia andar, tal, numa boa, tal. Então, sim, uma longevidade fora do normal do ser humano, né? E aí ele tinha adotado a menina, tal, blá, blá, blá. E ele queria um jeito de empurrar a menina pra menina crescer com ela, porque ele ia morrer também, né? A menina foi pra companhia dele, ele já tava com cento e tantos anos. Por mais longevo, por mais Avatar, a lenda de Aang que o mundo de Frieren seja, ele iria morrer uma hora. Bom, aí ela pega a menina e começa a jornada. Que ela resolve... Nisso, gente, já tava quase chegando a 30 anos que o Rimmel tinha morrido. Então, assim, você repara
que ela sofreu a morte do Himmel peronomútil, né? É assim, a Frieren, ela basicamente, se ela vivesse no nosso mundo, ela seria uma dessas pessoas que pratica corrida. Por sinal, eu tô vendo aqui no Instagram que tá tendo uma corrida. Eu não sei se é aqui na minha cidade, porque embora eu more praticamente de frente para, assim, a visão da minha casa, dá para ver um pasto gigante, um morro, um bairro, que não é uma favela, tá, gente? É um bairro normal. Dá para ver a praça, assim, não é de frente, né? Eu não moro de frente, assim, 25 metros tá a praça, não é isso. Eu tô num bairro, mas o bairro é mais alto, dá para ver de longe a igreja e a praça. Mas não dá para ver se tá tendo a corrida lá. E eu não tô escutando nenhum barulho. Geralmente esse pessoal que faz essas corridas chatas pra cacete, eles gostam de soltar tipo um foguete, dar um tiro, né, de largada, né, para atrapalhar o horário da missa. Faz sentido que seja aqui, porque eles adoram fazer a corrida no horário da missa, para atrapalhar a missa, né? Bom, mas por que eu tô falando isso? Porque corrida geralmente é coisa de mulher que, ó, precisa de macho não, tá? Não preciso de macho na minha vida, homem é desnecessário na minha vida, eu sou uma mulher independente, blá blá blá, tal, eu não preciso de ninguém na minha vida, eu me cuido, eu sou empoderada, eu sou isso, eu sou aquilo outro. E a gente está reparando que isso é uma tendência que está tomando conta dos animes. E as pessoas com essa mania, né? Essa mania de querer encontrar agora filosofia, trad, barra Senhor dos Anéis em tudo, que tomou conta do meio católico, tá achando que Sozono Frieren é uma espécie assim, de obra católica escrita por um japonês pagão, né? A Shogakukan agora virou a revista do Vaticano, né? No Japão, né? Deve ser, né? E assim, gente, não é isso. Frieren é basicamente uma mulher que não, que se lixou pro cara que gostava dela. O cara envelheceu e morreu. Ali tem toda aquela complexidade de ser um fato assim, que o cara é mortal e ela é mortal, mas ela vai demorar muito para expirar a vida dela, né? Ela não é imortal de verdade, mas ela vai viver, por exemplo, 2, 3 mil, 4 mil anos ainda. E ela tem é uma coisa impossível, evidentemente, né? Impossível isso acontecer. Ninguém vai ter esse tipo de vida. Ninguém vai viver assim. Então, assim, se comparar a Frieren é complicado, né? O que você pode comparar a Frieren é a total indiferença que ela teve pelas outras pessoas. Aí você para pra pensar, vamos pegar um outro anime que tem uma pessoa que vive muitos milhares de anos, e é um anime, inclusive, que, olhando do ponto de vista moral, é muito problemático. Aquele Kobayashi Dragon Maid. A Toru é um dragão que consegue assumir forma humana. Geralmente dragões têm esses poderes, né? Em Frieren não. Em Frieren o dragão é irracional, não fala. Eu não aguento essa mania de alguns animes de botar dragão como animal irracional. Gente, dragão é mago. Esse Sentence to be a Hero tem isso também. O dragão é irracional. Dragão, gente, conversa. A graça de você ter dragão numa história é justamente o dragão conversar. Isso é uma das coisas mais bizarras de Game of Thrones. Os dragões não falam. Dragão tem que falar. Não tem graça se o dragão não conversar com você. Eu não quero conhecer um dragão que não fala. Sabe? O dragão tem que conversar, pô. O dragão tem que falar, tem que pagar de arrogante com você, chamar você de baixinho, de verme, essas coisas assim, que seja, tá? Pode ter vários tipos. Bom, a Toru conversa, né? Normal, tá? A Toru se apaixona pela Kobayashi. Isso aí é o lado meio pissol do anime, né? Tem várias coisas meio pissol no anime. Mas tem uma cena que é aquele dragão que vira Nietzsche, né? Um dragão que também vem para viver entre os humanos e ele fica andando como se fosse um cara de fraque, como se fosse um mordomo. E ele mora com um colega da Kobayashi.
O colega da Kobayashi abriga o cara fica jogando o tempo todo. Eles ficam jogando o tempo todo, os dois. O dragão fala com a Toru: um dia esse humano que você tanto ama vai morrer. E como é que você vai fazer? Ah, a Toru fala: não, mas eu quero viver com ela o tempo da vida dela todinho. Me dedicar a ela o tempo da vida que ela vai ter. Que a Kobayashi é uma pessoa normal, um ser humano que vai morrer um dia, né? O mesmo vale pra Kana Kamui, se a gente for parar pra pensar. Kana Kamui, que é outra personagem desse anime, ela vem viver entre os humanos também, né? Vai viver com a Kobayashi, ela trata a Kobayashi como se fosse mãe, né? E a Kobayashi um dia vai morrer, a Kana vai continuar vivendo por muitos séculos, né? É o normal, dragões também são longevos. Então, a gente tira uma base assim, a gente pode comparar as duas personagens. Eu sei que o Kobayashi Dragon Maid é um anime imoral em vários aspectos, assim, tem várias coisas imorais em Kobayashi. Dá pra ver, tal, você toma lá uns engolves, você ignora algumas coisas, outras, mas assim, é um anime mais cômico também. Mas ele, você dá pra comparar a reação de duas personagens longevas com relação aos seres humanos. A Frieren cagou pro gente boa lá, pô. Ah, mas é porque os elfos são assim. Ah, pelo amor de Deus, gente. Ah, vai contar história pra outro. Vai contar história pra outro, pô. Todo mundo agora tem uma desculpa pra ser bosta com os outros agora. Ah, porque agora todo mundo aqui na rua aqui que eu vejo aqui na rua que é cuzão pra caralho com todo mundo, ele é um elfo também, né? Ô fulano, me desculpa, cara, eu vou descer da minha casa, eu vou parar de porta em porta, tem um monte de gente cuzão, sabe? Esses bairros aqui que eu moro aqui. Parar de porta, pô, cara, desculpa, tá? Eu sempre achei você muito cuzão, mas eu descobri que você, na verdade, é um elfo. Que você trata as pessoas de mal porque você vai viver muitos séculos, aí você não entende a complexidade da vida de quem tem uma vida geralmente que vai durar no máximo uns 100 anos, mais ou menos. Você vai viver milênios, você deve estar vivo há milênios, né? Me desculpa, tá? Eu sempre achei você uma porcaria. Homens e mulheres, tá? Pra poder ser bem igualitário. Vou chegar na casa da fulana assim, fulana, sempre achei você babaca pra caralho, mas aí eu descobri que você é uma elfa, né? Me desculpa, tá? Eu vou ser internado, provavelmente, se eu fizer isso. Mas, sabe, é umas perspectivas boba. E assim, a aventura de Sousou no Frieren, ele é bem animado, é uma história bem animada. Mas a história nem é essas coisas. Aí tem umas cenas cômicas que o anime transformou em cenas cômicas. Por exemplo, o cara lá, ela deu cano no pessoal de uma pousada. E assim, E tem umas coisas que não fazem o menor sentido também, né? Porque eles estão avançando, né? Indo na direção do Planalto Norte. Como é que esse Planalto Norte, pelo jeito, não vai chegar nunca, né? Porque tem que enrolar pro mangá, né? O mangá teve até hiato. Depois que o anime saiu, o mangá chegou a entrar em hiato. Não sei se já saiu do hiato, provavelmente já saiu do hiato. Eu lembro que quando o anime tinha lançado, tinha feito sucesso, o mangá entrou em hiato. Então, a gente repara, né, como é que mangaka gosta de tirar com os seus fãs, né? Não é exclusividade da Keiurana de Gashakuta ou do Togashi de Hunter vs Hunter. Tirar uma com a cara dos fãs parece que é parte do trabalho de ser mangaka. Talvez os mangakas sejam elfos, a gente não sabe, né? Aí eles não entendem a complexidade da vida curta das pessoas que querem ver o final da obra, né? Gente, eu tenho até uma história até muito trágica. Tem um cara que eu cheguei a conversar com ele no Instagram algumas vezes, ele trabalhava com vendas. Ele era fãzaço de One Piece, e ele não concordava com as críticas que eu fazia ao One Piece, porque nenhum fã de One Piece quer admitir que é feito de idiota, né? Aí, ele faleceu. Faleceu já tem um tempo já. Sim, já tem mais de um ano já, bem mais de um ano. Ele faleceu. Faleceu jovem. O cara tinha 30 e poucos anos, sabe? Ele era um pouco mais velho que eu, mas não devia ter 40. Não tinha 40 ainda quando morreu. Ele era um cara relativamente jovem. Ele faleceu num acidente, né? Deus o tenha, tal. Ele tinha essa infelicidade de ser muito fã de One Piece.
né? Não sei como é que era o restante da vida dele, se ele era cristão, tal, que Deus o tenha. Bom, esse cara morreu sem ver o final da obra, né? É trágico, muito trágico, né? Que Deus tenha piedade da alma dele. E não viu o final da obra. Porque, parte também, porque, claro, o Eiichiro Oda é culpado disso? Claro que não, o Eiichiro Oda não é culpado dele ter morrido, né? Ele morreu num acidente, um acidente muito trágico. Mas você pensa bem, a obra nunca vai acabar, One Piece. Vai ficar enrolando os fãs. Muita gente vai morrer sem ver o final dessa obra. Muita gente no Japão deve ter morrido sem ver o final, morrido já há anos, não viu nem chegar em Elbaf, né? Então, talvez os mangakás sejam assim, fiquem enrolando, cozinhando obra, porque eles são elfos, né? Aí eles não entendem que as pessoas um dia vão morrer, né? Bom, tá aí, né? Minha análise sobre Suzuno Frieren, né? Aí tem aquelas coisas aqui, esses problemas de roteiro. Ele passou lá pra um lugar, tava tendo um mundo meio feudal, sabe? Aí tava tendo um meio feudal estilo França, tá? Feudalismo bosta da França. Já irritei os católicos trades, né? Porque eu tô falando mal de uma obra que eles estão tentando colar como O Senhor dos Anéis 2, A Missão, e tô falando mal do feudalismo francês. Sim, estou falando mal do feudalismo francês e caguei pra sensibilidade de vocês, tá? Que eu cago pra sensibilidade dos outros. Tá? Em geral, se eu tiver de falar uma coisa verdadeira, eu vou cagar pra sensibilidade dos outros. A gente tem que ser assim, a gente tem que ser verdadeiro, mesmo que isso vai ser uma coisa muito triste. E aqui eu não tô querendo pagar de grosso com ninguém, não. Eu tô sendo sincero. Tô sendo sincero, não tô querendo tirar ninguém. Até porque você pode escolher não ver meu vídeo. Você não precisa ver meu vídeo. Agradeço se vir, tá? Então assim, dá pra ver o mangá, anime? Dá, gente. O anime não é ruim. Não é ruim. Você tem que entender que existe no fundo, né, ao contrário dessa análise que, nossa, é uma obra extremamente católica, cristã, trad. Não, gente boa. É obra de um cara que tá recebendo a influência do meio. Quem tá escrevendo essa obra, nem sei se é homem ou mulher, ele tá recebendo a influência do meio. E ele tá transmitindo. É uma mulher indiferente a todo mundo. A gente tem uma cena na primeira temporada que eles param numa vila, que tem um anão lá que mora nessa vila, que ele meio que atua como o vigia da vila, sabe? Ele foi casado com uma humana, a humana morreu, né? Porque ele vai viver muitos séculos também, anões também vivem muitos séculos. A Frieren queria ficar lá 10 anos. A Fern que não deixa. A Fern fala, você tá doido? Não, nada disso, senhorita Frieren. Vamos ficar aqui por aqui uns 10 anos. Tipo, a pessoa tá cagando. Gente, 10 anos pra Fern, Fern vai virar uma MILF. Ela é uma adolescente quase adulta na história. Ela vai acabar virando MILF. Sabe? Umas coisas bizarras, sabe? Você vê que a pessoa não tem noção das coisas. É uma pessoa que viveu 1000 e tantos anos imatura. Ela parece, sabe o que parece muito? Pessoal geração X e Boomer, né? A Frieren, talvez ela represente a pessoa geração X e Boomer, que consegue transmitir a doença mental deles para alguns millennials e alguns zoomers. Alguns, para não dizer muitos, né? É basicamente isso. Eu não sei se eu vou desagradar muita gente com essa minha análise. Resumindo, é um anime sobre ser colher.